Bolhas nos meus pés no caminho de Santiago de Compostela. Será que foi descuido? Foi equipamentos em relação a sapato, meias errado? Ou foi uma provação divina? Fica até o final desse vídeo hoje, tire as suas conclusões, deixe aqui nos comentários e me conta o que você acredita que aconteceu comigo e com os meus pés durante o meu caminho de Santiago de Compostela. Muitas pessoas têm me perguntado, Leila, como que deu as bolhas nos seus pés? O que aconteceu? Então, para quem acompanhou toda a nossa jornada, sabe que infelizmente, já no segundo dia de caminhada, após eu ter cruzado os Pirineus, na chegada ali de Roncesvalles, depois Roncesvalles a Zubre, eu comecei a ter bolhas nos meus pés. E essas bolhas nos meus pés me acompanharam durante todo o meu trajeto do caminho de Santiago de Compostela. E ao total, segundo os aplicativos que nós utilizamos, foram mais de 1.000 quilômetros que nós caminhamos ao total, né? Isso conta as caminhadas dentro das cidades, dos povoados. Então, desde o nosso primeiro dia até o último dia, mais de 1.000 quilômetros. E eu caminhei, então, aí mais de 900 quilômetros, com toda certeza, com muitas bolhas nos meus pés. E o que aconteceu? Então, antes de fazer o caminho, eu com o Anderson, nós estudamos muito, pesquisamos muito sobre sapatos, meias, tudo e como evitar as bolhas durante o caminho. Eu acredito, era uma preocupação minha, é a principal preocupação, acredito eu, e talvez seja a sua também. E o que nós pesquisamos em relação a sapato? Então, assisti muitos vídeos que as pessoas aconselhavam irem de botas. O que eu fiz? Comprei botas. Sobre quando as pessoas falavam de meias específicas, compramos as meias específicas para ir para o caminho. A questão de passar vaselina nos pés, também passei vaselina nos pés. A questão de treinar muito antes com a bota, a meia, tudo certinho com o peso para ir para o caminho. E eu segui exatamente tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha escutado. Algumas coisas que eu acredito que contribuíram para que eu tivesse as bolhas nos meus pés. Primeiro, eu escutava muito as pessoas falando sobre calçado e dizendo sobre comprar 2, 3 números maiores. O que aconteceu? Eu não entendia, nunca tinha achado nenhuma explicação do porquê esses números maiores. E eu levei a minha bota um número apenas maior do que eu uso. Eu acredito que isso foi um dos motivos, porque sim, os pés incham. Então a importância, ou para que comprar calçados com um número maior do que o que você usa? Porque os pés incham muito durante o caminho e enfim, era algo que eu desconhecia, não imaginava que inchava tanto, e isso fez, claro, com que o meu pé ficasse apertado, e eu acredito sim que contribuiu em partes para que eu tivesse bolha. Apesar que o Anderson também, calçado, né, um número maior, tudo, e ele não teve bolhas, teve uma ou duas muito pequenas. Mas eu acredito que para mim, sim, tem ajudado. Quem acompanhou sabe que em Burgos, depois, se não me falha a memória, do dia 10, nós substituímos por tênis. Então, alguns fatores, nós fomos no verão, estava bem quente, e para quem vai nessa época do ano, no verão, eu não aconselho botas, porque as botas, além de serem muito pesadas, elas são normalmente impermeáveis, e isso faz com que a gente não tenha essa ventilação no pé, e torna a caminhada muito mais desafiadora. Depois que eu substituí pelo tênis, o meu caminhar ficou sim mais leve, porém não parou de sair bolhas no meu pé. O que eu fiz com o tênis? Comprei 3 números maiores e mesmo assim tinha dias que ele ainda ficava apertado. Então o quesito calçado contribuiu para ter bolhas? Eu acredito que foi um fator sim, tá? Por mais que depois eu substituí no 10º dia por um calçado, um tênis absurdamente mais leve, 3 números maiores, eu continuei tendo bolhas até o meu último dia de caminhada.
Meia, fomos com uma meia super especial, vou deixar para quem não viu um card aqui das roupas, equipamentos que nós usamos, vai lá, assista que tem um modelo da meia, uma meia maravilhosa, realmente o pé não ficava, ela não deixava o pé ficar úmido, então eu acredito que a meia não foi o que contribuiu para minhas bolhas, até porque em média, cada 8, 10 quilômetros nós parávamos, tirávamos os calçados, deixava o pé transpirar bastante, secava, para depois continuar a caminhada. Visto que as meias que eu utilizei no caminho, eu tinha utilizado muito aqui nas caminhadas longas que fizemos e nunca tive bolha. Então, eu acredito que meia não foi o que contribuiu. Passar vaselina, eu escutei muitas pessoas falarem, né? Passa vaselina, não passa vaselina, como passar, quando passar. Eu vou falar para vocês que eu testei todas as formas da vaselina. Nos treinos, eu fiz muito treino passando, não passando, sentia uma pouca diferença quando eu passava. Fomos para o caminho, levamos vaselina e o que eu fiz? Eu vou falar tudo o que eu fiz com a vaselina e qual foi a minha experiência. Então, primeiro, eu escutei muito, assisti muitos vídeos das pessoas falando assim, antes de sair caminhar de manhã, passa a vaselina, porque ela ajuda a não ficar tendo atrito com a meia, e com isso evita bolhas. Passei vários dias a vaselina antes do pé, realmente o caminhar, ele fica um caminhar relativamente mais gostoso, mas mesmo assim para mim, não funcionou, eu tive bolhas iguais. Aí no meio do caminho eu escutei pessoas, detalhe, passa antes e passa durante. Quando nós parávamos, em média, cada 8, 10 quilômetros, que tirava o pé, deixava o pé ficar sequinho, tudo, passava mais um tantão de vaselina e continuava. Aquela vaselina que é creme, né? Não resolveu. Passei só antes de ir caminhar. Não resolveu. Continuei tendo bolhas. Aí no meio do caminho as pessoas falaram, não, Leila, você está fazendo tudo errado. Não se deve passar a vaselina antes, porque o pé fica molhado. Você passa à noite como forma de hidratar e no outro dia você não passa nada, porque o pé permanece seco. Fiz, assim, tudo que iam me falando eu fiz. Comecei a passar a noite. Pra mim, antes de dormir, quando eu passava a vaselina no meu pé, aquilo dava uma coceirada absurda, assim, de coçar, não sei se o pé estava muito ressecado, enfim. E no outro dia não passava nada e ia caminhar. Novamente para mim, não funcionou. Continuei tendo bolhas. Aí até que teve um momento que eu falei, sabe do que? Eu não vou passar mais nada em nenhum momento, nada. Teve um detalhe, aí teve uma pessoa no meio do caminho que falou de passar pomada para assadura. Passei também antes de dormir, passei antes de caminhar, nada, gente, nada para mim. De tudo que as pessoas comentavam estavam funcionando. As bolhas, elas continuavam dia após dia surgindo. Claro que aquela primeira que surgia, você fazia toda a parte do tratar. Vou fazer um outro vídeo falando como tratar bolha, tudo o que aconteceu, porque é um outro assunto que eu acredito bem importante, ao mesmo tempo muito polêmico, né? Porque tem várias visões, mas eu vou falar o que eu fiz e o que funcionou para mim. Então, por mais que você furava, tratava aquela bolha, depois de um tempo, as minhas bolhas, elas voltavam a aparecer, fora as bolhas novas que surgiam. Quando eu cheguei em Santiago, meu pé, ele parecia aquele boneco do Frankenstein, tudo remendado. Eu devo ter tido no meu pé direito mais de umas 15 bolhas, contando assim todas que saíram durante todo o caminho. E no pé esquerdo foi menor, mas tive também. E o que acontece então? Falar parte técnica, eu fiz tudo que aconselhavam, tudo que eu assisti, tudo que eu sabia antes de ir para o caminho, e para mim, infelizmente, nada funcionou. O Anderson trocou também no decorrer a bota pelo tênis, e o Anderson então teve apenas 2 bolhas pequenas. Levamos papete, caminhei de papete, mesmo com a papete eu também tive bolhas, algo meio inexplicável. Para quem já caminhou, já fez o caminho e tem bolhas, sabe o quão desafiador é.
Quando você começa o teu dia, né, normalmente o pé ele está melhor, conforme você vai andando, vai sentindo aquela dor. É uma dor realmente bem desafiadora, intensa. Quando você para, é muito pior. Eu costumava dizer, quando eu parava, seja para tomar um café, para descansar, quando voltava, você anda mancando, né, por um determinado tempo, até que a gente acerta o passo, que o pé encaixa e você, eu não sei se ele amortece, eu não sei o que acontece com o pé, e aí você consegue caminhar um pouco mais. Falando também, no vídeo que eu vou gravar falando como eu tratei as bolhas, falar sobre o Compeed, sobre Band-Aid, várias outras coisas, tá? Não vou entrar na questão aqui agora. Mas caminhar com bolha é extremamente desafiador. Por muitos momentos eu me questionei, eu falei, será que Deus está... Estou passando por alguma prova divina, sendo que um dos objetivos que eu fui para o caminho era cumprir uma promessa. Então quem assistiu, né, quando minha mãe teve o AVC, e eu me questionei muito mesmo em relação às minhas bolhas. O que eu quero compartilhar com vocês? Lá no caminho eu encontrei também pessoas que já estavam fazendo o caminho pela segunda, terceira vez, que nunca tinham tido bolhas e que tiveram, pessoas que estavam pela primeira vez que não tiveram, pessoas caminhando de meia social, de aquelas sapato de chuteira de futsal. Teve a senhora Japinha, quem assistiu os vídeos vai ver que ela andou daquele chinelinho nuvem do início ao fim. Então, cada pessoa tem o seu caminho, cada caminho é único e especial. Eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito em relação às minhas bolhas, tá? Eu não vejo que foi uma falta de cuidado ou que foi os equipamentos errados. Acredito que não que foi uma provação divina, mas é muito interessante quando eu comento que foram as bolhas que geraram os maiores aprendizados do caminho. Eu até me emociono porque se não fossem elas, eu tenho certeza que o caminho não teria me ensinado tanta coisa como ele me ensinou através das minhas bolhas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente acelerada, eu sempre fui uma pessoa competitiva. Vocês vão ver lá no caminho que tinha pessoas que passavam por nós aceleradas e eu queria muitas vezes estar naquele ritmo, ou pessoas muito mais de idade, o dobro da nossa idade, que passavam e eu queria acompanhar. E o caminho, ele ensina, eu acredito que ele nos dá as respostas não necessariamente que a gente vai buscar, mas as respostas que nós precisamos para aquele momento da nossa vida. E as bolhas, o que elas me ensinaram? Elas me ensinaram a andar devagar, porque quando você tem bolha, você não tem como acelerar, você é obrigado a andar devagar. Que não importava a minha velocidade, o que importava era eu não parar. Não importava se eu ia levar 3, 5, 10 ou 12 horas caminhando, como aconteceu em alguns dias, mas a importância de um passo após o outro, um passo após o outro. E mesmo devagar, sim, eu consegui chegar e você consegue chegar aonde você deseja. Outra coisa que as bolhas me ensinaram, eu fui com o planejamento dos albergues que eu gostaria muito de ficar. E devido às bolhas, no início nós tivemos que andar quilometragens muito menores para não forçar tanto. Os albergues que eu mais queria ficar, eu não consegui. Nós tivemos que reprogramar várias e várias vezes no nosso caminho. Fez eu lidar de uma forma muito profunda com a minha frustração, porque não ficar nos albergues que eu queria, eu me senti absurdamente frustrada. Fez com que muitos momentos eu optasse, mesmo o Anderson estando comigo o tempo inteiro, caminhar um pouco mais sozinha. Chorei muito durante o caminho. Isso ele não mostrou, né? Até por respeito e porque a dor física me fez questionar muito, me fez questionar se eu daria conta, me fez questionar o propósito de estar lá. Por muitas e muitas vezes eu quis pegar tudo e abandonar, né? Pedindo perdão para Deus, que eu sei que
Era um sonho, mas também eu tinha uma promessa a ser cumprida. Então chorei muito em silêncio, refleti muito e me fez ter aprendizados lindos que talvez eu nunca teria se não fossem as bolhas. Outra coisa também me fez questionar o peso, não o peso da mochila, mas o peso da minha consciência e a culpa que eu carregava por estar revezando com os meus irmãos no cuidado com a minha mãe. Eu tinha cumprido meus dias antes, mas lá eu senti muita culpa de ter deixado eles cuidando da minha mãe e eu estando lá. Então esse peso emocional, ele me corroía. Então não era o peso da mochila, mas o peso emocional que fazia a minha caminhada ser pesada, ser difícil. E milhares de outros aprendizados, milhares de pensamentos que vêm à mente em relação a tudo o que aconteceu. Claro que também foi graças às bolhas que a gente conheceu pessoas muito especiais, que o Anderson conseguiu aquele dia emprestar a papete dele, ajudar o italiano a concluir o caminho dele, caminhando. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. E eu digo que é graças às minhas bolhas, porque nós somos num ritmo muito diferente, nós conhecemos pessoas que foram importantes, ficamos em albergues que nós não teríamos ficado se tivesse seguido a programação. Um deles foi o do Acácio e da Orieta, que foi uma experiência tão linda, tão especial no caminho, fez eu rever muitas coisas da minha vida. Principalmente o dia que nós saímos justamente do albergue do Acácio, que era o segundo dia muito longo, porque nós tivemos que compensar no final para conseguir chegar no prazo que nós tínhamos que chegar. E aquele dia eu saí tão feliz, porque meu pé não estava doendo. E eram 33 quilômetros. E eu estava caminhando um nascer do sol maravilhoso. Era uma estrada de chão. E eu falei para o Anderson, eu preciso parar porque entrou uma pedra no meu tênis. Quando eu sentei e tirei meu sapato, não era pedra. O meu dedinho tinha sido consumido por uma bolha inteira, uma bolha nova. Precisei furar. Aquele dia não tinha, aonde nós estávamos ali, não tinha como buscar alguma outra forma. E eu tinha um propósito de ir a pé. Aquele dia a gente tinha despachado pela primeira vez a mochila, então nós tínhamos que chegar onde estava a mochila. E eu chorei muito, mas foi ao mesmo tempo um dia muito especial, porque a dor era insuportável e eu tinha que concluir mais 30 quilômetros. Quando nós entramos, quando parecia tipo uma floresta, um lugar lindo, lá de vez, só tinha que ir. Parei inúmeras vezes. O Anderson foi fantástico, porque ele buscou o tempo inteiro deixar a minha caminhada leve, não só carregando parte das minhas coisas, mas trazendo alegria, contando alguma coisa, buscando ver o meu sorriso, mesmo nos momentos de muita dor. E quando eu cheguei aquele dia no destino, 33 quilômetros, foi um dos dias mais difíceis. Eu vi que tudo que você quer na vida é possível de você alcançar. Às vezes vai doer, às vezes não vai ser fácil, às vezes vai ser difícil, mas se esse é teu objetivo, você vai conseguir chegar. Me desculpe estar tão emocionada. Esse vídeo já fazia tempo que eu queria gravar e estava procrastinando um pouco, porque eu sabia que eu ia me emocionar muito compartilhando essa questão tão pessoal do caminho para vocês que têm nos acompanhado aqui. Então, outra coisa que as bolhas me fez admirar ainda mais o Anderson, porque ele teve uma paciência absurda de andar na minha velocidade, de parar às vezes que eu queria parar, de dar aquele ombro amigo de marido e de ser parceiro. E nessas horas a gente vê o quão é importante ter as pessoas que se importam verdadeiramente com você estando ao seu lado. Acredito que é isso. Eu não acredito que foi por falha de algo técnico, também não acredito necessariamente que foi uma aprovação divina, mas sim, elas foram as coisas mais
incríveis que o caminho me proporcionou, porque elas me geraram os aprendizados para minha vida que nada geraria se não tivesse sido as bolhas. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Deixa aqui nos comentários, nem sei, o que você quiser, e eu não vejo a hora de voltar para o caminho com o Anderson, mesmo das dores que eu tive, porque foi a coisa mais incrível, e só quem fez sabe o quão o caminho, quando a gente se entrega, a transformação que ele pode gerar na nossa vida é algo inexplicável. E você que está se preparando, não acredite que você vai ter bolha. O Anderson praticamente não teve, eu tive, cada pessoa é diferente, e se tiver, trata como tem que tratar. E quando você chega em Santiago, que você está em frente à igreja, você vê que não tem nada na tua vida que pode te parar se você tiver a vontade de seguir o teu objetivo, se você tiver o teu propósito. É isso. Agradeço muito para cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem seguido, que tem vivido conosco a experiência que foi o Caminho de Santiago, outras viagens que a gente tem feito. E cada comentário de vocês é muito importante para nós, porque isso nos estimula a estar vindo aqui, tirar esse tempo, gravar informações para vocês. E qualquer outra dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários, que vai ser uma alegria estar respondendo cada um de vocês, que é tão especial para nós, que se tornam amigos. Quando a gente vê o nome, a gente fala: ai, que legal essa pessoa de novo aqui, assistiu mais um vídeo. Peço desculpas pela minha emoção, mas é que ela é verdadeira e muito profunda. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, e até os próximos vídeos. Forte abraço a cada um de vocês que tem nos acompanhado.